Café Brothers, episódio 106. É isso, Manu? Ah, pessoal, não deixa eu esquecer aqui. Pessoal, hoje eu vou começar um pouquinho diferente, eu já vou apresentar a nossa convidada aqui hoje, no episódio 106. Estamos aqui com a Marília Batista Ludwig. Ela é psicóloga formada na cidade de Londrina, na turma de 83. Ela é casada há 40 anos com o Agostinho Ludwig. Ela é a mamãe da Stephanie, da Pamela e da Caterine. Ela tem os seus netinhos lá também, o Max, o Léo. E recentemente, recente, né? Não tão recente assim, mas 2 aninhos já. A Rebeca e a Elisa. Seja muito bem-vinda no Café Brothers. Boa noite a todos. Realmente é um prazer poder estar aqui desfrutando dessas companhias e realmente é uma honra para mim estar aqui hoje. Poxa, que legal, a gente fica muito lisonjeado. E então, comigo aqui na mesa, a Stephanie, que já participou, né? Essa é uma dinâmica que a gente tem aqui no Café Brothers. Os nossos convidados voltam à mesa aqui para nos ajudar nesse bate-papo. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que tô muito feliz, ainda mais hoje, né, com a minha mãe aqui, um prazer, muito bom. Galera, é o seguinte, então você se inscreve no nosso canal lá no YouTube, lá nós temos todos os episódios na íntegra. Vamos ver aqui com o nosso pessoal aqui sobre os cortes, nós vamos colocar no YouTube também, nos shorts. E você também vai lá e nos segue no Instagram, Café Brothers 4. Tem tudo que tem de novidade aqui no café, tá lá. Vai lá e segue a gente. E também não é possível a gente fazer os nossos podcasts aqui, os nossos episódios, sem os nossos patrocinadores. A Celere Telecomunicações tem nos apoiado aqui de longa data, né? Internet de qualidade, para você que gosta de jogar, gosta de ter uma eficiência aí no seu trabalho, com a internet, procura o pessoal lá da Celere. A Águas Rosário do Sul, né? Flor do Pantanal, nosso amigo Juninho, também nos apoia aqui. Eu sempre falo isso, se você quer fazer um evento corporativo da sua fazenda, da sua empresa, quer colocar logo aqui na garrafa da Pantanal, a Águas, você pode colocar sua logo e personalizar, deixar seu evento aí mais clean, vamos dizer assim. E também, hoje aqui está com a gente como patrocinador também, a eForte Incorporadores. Nosso amigo Rafael, né, tem nos apoiado aqui. Você quer fazer bons negócios, investir em loteamento, né, em casas. E também fora do Brasil, nos Estados Unidos, você procura lá o Rafael. A gente vai deixar o arroba de todos os nossos patrocinadores aqui, tá? Eu acho que é isso, Maju. Tem mais alguma coisa? Tem o QR Code, né? A gente vai deixar o QR Code aqui no cantinho aqui, um dos lugares aí na tela. Aí, se você quer nos apoiar aqui como Café Brothers, coloca o teu celular aí e manda a tua grana aí pra gente alcançar mais gente aqui no Café Brothers, tá bom? Gente, é isso. Vamos dar play aqui no nosso episódio. Marília, é o seguinte, eu convidei você aqui hoje, no início do episódio, foi se podia chamar de você, né? Com certeza, me E, deixa mais jovem. e o assunto hoje aqui é a síndrome de Down. Ao longo do episódio a gente vai falar aqui sobre, né? Mas eu queria te perguntar já desde o começo, síndrome de Down, ela é uma doença ou não? Não, síndrome de Down não é uma doença. Síndrome de Down é uma síndrome e ela ocorre na fecundação, quando realmente ocorre o espermatozoide e o óvulo, eles se juntam, tá? E ocorre as divisões de células e uma dessas células junta-se duas em duas e uma vem extraviadinho e junta mais. Então elas se tornam 3 células. E aí ela vem para o cromossomo 21, é onde fica a trissomia do cromossomo 21, que é realmente diagnosticado a síndrome de Down. Não é uma coisa que vem da família, é uma coisa assim que Deus diz assim, olha, você vai ter uma criança com síndrome de Down e ela não tem cor, não tem raça, não tem nada. Realmente Deus nos presenteia com uma criança com síndrome de Down. E ela pode ser ou por trissomia do 21 livre, ou por uma translocação, ou por um mosaico. Ele tem grau? Não, ele não tem grau, mas acontece que um bracinho da célulazinha onde ela vai se tornar ali, ela dá uma grudadinha, e aí a criança acaba tendo uma leve maior dificuldade, digamos assim. A síndrome de Down, ela realmente traz algumas características, né, da criança com síndrome de Down,
Quais E são elas? uma das características, digamos, física é os olhinhos amendoados. A mãozinha ela não tem essas linhas que nós temos aqui, ela só tem essa linha do meio aqui. Os dedinhos são menores, a cabeça não, ela não tem uma vértebra aqui, às vezes, né? Tem uma sobra aqui. Ela tem os pés menores, as mãos menores e ela tem o rosto amendoado, que antigamente dizia que elas eram excepcionais, como os mongol da Mongólia, e hoje é proibido falar dessa forma. Então, na realidade, eles vêm com isso. E, além do mais, eles vêm com uma parte interna que seria uma falha no coração, um problema de intestino, um problema de visão e audição. São, assim, algumas coisas que, infelizmente, são acometidas na gestação. Não tem como. Hoje, graças a Deus, quando tem aquela morfológica, realmente você consegue detectar. Há 32 anos atrás, porque Caterine tem 32 anos, não existia isso. Então, mesmo que a gente fizesse as ultrassons que eram realmente bem precárias, você não conseguiria detectar, a não ser que fizesse uma punção no útero, né, tirasse o líquidozinho ali para ver o amniótico como que estava, mas era raríssimo a gente fazer isso, então não tinha como. Então, realmente, a Caterine veio de surpresa. Pessoal, então é o seguinte, para você que está aí, assim como eu, que é leigo no assunto, o objetivo nosso aqui do Café Brothers sempre é trazer uma conversa de qualidade para você, para todos os nossos ouvintes e quem nos assiste. Para mim é uma surpresa, estou com 39 anos, eu achava que era uma doença. Então, doença é remediável, a síndrome de Down é uma síndrome e não há remédio. Não tem remédio que traga uma cura realmente para a síndrome de Down. O que nós trabalhamos muito hoje é a estimulação precoce. Então eu aprendi isso, né? E como eu era psicóloga, como eu sou psicóloga e na época estava atuando, a gente buscou tratamento de que forma? Fazer uma estimulação precoce. Porque hoje a Caterine lê, escreve, então ela é alfabetizada. Mas na época foi assim, nós não tínhamos aparato nenhum, que hoje nós temos assim uma educação tranquila. Tanto é que há 27 anos atrás, quando eu vim morar em Maracaju, a Caterine era inclusa no Paraná. Quando eu cheguei aqui, que eu quis levar ela para a inclusão, foi assim meio complicado, porque as pessoas não sabiam lidar com crianças com diferentes necessidades. Entendi. Então eu tive que trazer uma equipe de Toledo, Paraná, para treinar as pessoas para poderem elas ser inclusas. Pessoal, cadê o presente que a Catherine mandou aqui? Mostrar aqui só do episódio. Então, Catherine, um beijão para você. Muito obrigado pelo presente aqui, ó. E olha que legal, cara. Ela fez um love aqui com a xicrinha do café aqui, cara. Então, Catherine, um beijo para você, querida. Obrigado, viu, do presente aqui. Fico muito agradecido. Isso aqui é ela que faz. Ela fala que ela é artista. Ela é arte, mas de fato é, né? Porque para fazer isso aqui tem que ter um. Ela assinou atrás. E ela mesmo que faz. Ela lixa, ela pinta, ela passa Cara, resina, ela faz todo o eu acho que eu não processo. vou nem usar isso aqui. Eu acredito que eu vou deixar aqui no café mesmo, tá? Eu vou deixar aqui no. Mas ela quis te Pra dar o você. café por ser o Café Brothers, ó, tá vendo que a bandeja é o vi. café por ser o Café Brothers. Hoje eu vou deixar aqui no meu cantinho aqui. Obrigado, Cátia. Um beijo. Então, o que que acontece? Já foi sanada a minha dúvida, eu acredito de muita gente também. Então, síndrome de Down não tem nada a ver Não é com uma doença, doença. tá? E deixa eu te perguntar, de fato foi uma surpresa, mas a psicologia entrou na tua vida de que forma? Bom, a psicologia entrou na minha vida pelo seguinte, e eu morava em Ponta Grossa, no estado do Paraná, e meus pais mudaram para Londrina. E eu tinha uma inscrição em Curitiba para fazer faculdade de medicina. Quando eu mudei para Londrina, naquele intervalo para lá e para cá, o dia das provas do vestibular em Curitiba bateu com a minha mudança. E meu pai, como eu era um pai assim bastante enérgico e dizia que os filhos tinham que estar debaixo das asas, não permitiu que eu fosse fazer. Então aí eu mudei e fiquei em Londrina e logo em seguida eu consegui fazer inscrição no Cesulon na universidade e entrei para fazer a faculdade ali, porque a UEL demoraria ainda, eu teria que ter mais um ano para poder entrar no vestibular da UEL. Então eu acabei fazendo no Cesulon e era uma faculdade mais próxima. E ali eu comecei a fazer a minha faculdade.
Na minha época, 32 anos atrás, não tínhamos livros escritos em português, era totalmente espanhol. E era aqueles livrão assim, que Caramba, tinha você traduzir para poder do espanhol, você aprendeu uma língua. uma língua para poder estudar e fazer a coisa. Nós não tínhamos livros, nós tínhamos que buscar fora. Vinha muitos livros da Argentina. O Então, pessoal da Argentina. você não ficou muito bem ali no Paraguai. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Uma curiosidade minha para a época. Anos 80, cara, era meio complicado para mulher estudar, né? Tinha muito aquilo que mulher fica em casa, Isso, não, mas da tranquilo. família. Demérito nenhum para isso, tá? Mas você já estava casada. Não, eu comecei a faculdade em 1979, terminei em 83, são 5 anos de psicologia. Não estava casada. Não, Casou em não, 84. casei em 84. Casou em 84. Ah, então, Eu, Depois. porque assim, na minha cabeça, eu pensei assim, cara, a Marília é diferenciada. Ela foi estudar psicologia para enfrentar um desafio que vinha na vida dela. Não, foi depois, então. ela nasceu depois, bem depois, eu já era formada, eu trabalhava em Guaíra. Eu tinha uma clínica lá, tudo. E naquela época lá, o pessoal falava que a psicologia era coisa para louco. É, sempre falaram, né? Até hoje ainda. Até hoje. Até hoje, não é naquela época. Não naquela época, não, até hoje. Hoje, até hoje. Mas olha, Mas com certeza a psicologia é sempre bem-vinda para ajudar a enfrentar as dificuldades. né, minha filha? Com Minha filha já foi certeza. para terapia, Com certeza. tem uma mãe psicóloga, mas teve que ir para uma terapia, né, Não filha? tem jeito. Não, porque assim, tipo, é um preconceito, né, que o pessoal tem, né, cara? Tipo assim, Com certeza. eu não vou no psicólogo, não sou Coisa para louco. psicólogo, entendeu? Até Então, hoje. naquela época tinha também, Muito mais do que hoje. muito mais. É muito mais do que hoje. E outra coisa, era complicadinho. Hoje, graças a Deus, toda empresa com mais, eu creio assim, uma empresa com mais de 30, 50 funcionários, colaboradores, ele tem que ter um psicólogo. Porque hoje nós temos várias situações, muitas dificuldades, e hoje as pessoas se permitem buscar e vão. Naquela época, não, era anulaço, assim, né? Quem mandava para nós eram os psiquiatras, porque eles buscavam todos os psiquiatras primeiro para depois vir para o psicólogo. Não, contrário, então, Era o contrário, era, ia pro psiquiatra depois, vinha para o psicólogo, tá, até pegando um gancho nisso, tem uma série chamada Billions, que é uma corretora, os caras trabalham com muito dinheiro, lá tem uma psicóloga. Dentro da corretora, tem ali mais ou menos 30 colaboradores, e aí o cara chega lá, não está produzindo, e essa mulher ela é uma máquina de fazer os caras ganhar dinheiro. Ela vai lá, mexe no. Sim, você tem que pegar todas as aptidões das pessoas, né? Você busca as aptidões, você desenvolve elas, porque às vezes você está num lugar que na realidade você não está desenvolvendo. Mas se você tem alguém que te busca, procura te conhecer naquele momento, o que está te levando aquilo, o que está te incomodando, onde que você não está tendo, por que você não está desenvolvendo, e trabalha ali, realmente o pessoal vai. E isso a gente vê isso às vezes na nossa empresa, porque às vezes a gente traz pessoas de fora para fazer dar uma palavra, dar uma motivação, porque realmente a gente vira em motivação e as pessoas mudam, Com certeza, vira uma chave, né? vira uma chave. E deixa eu te perguntar, e qual foi o momento que você deixou de atuar como psicólogo? Eu deixei de atuar Profissionalmente, né? Porque eu profissionalmente. quero fazer duas perguntas, isso. Quando você deixou de atuar e se você parou de ler as pessoas? Tá, eu deixei de Porque assim, atuar. pessoal, todo psicólogo, cara, ó, você que é solteiro, você vai namorar uma psicóloga, cara, cuidado, né, entendeu? Melhor aceitar e pedir, me analisa então. Me analisa o que tá certo, vamos resolver, do que ficar recusando. A pergunta é, você deixou de atuar e se você parou de ler as pessoas? Parar de ler as pessoas é impossível, porque tá dentro de você, não tem nem como. Tá? E você, como você busca um Deus, né? E na palavra de Deus diz que você é corpo, alma e espírito. Então, a nossa alma são as nossas emoções. E não tem como você não ver as emoções, as reações, o comportamento das pessoas e você acaba analisando. Já me leu hoje? Não só hoje, como muitos anos atrás. Então tá bom, tá jóia. Alexandre, ó, Pode- eu quero só fazer uma observação. Você viu que minha mãe falou que a Cátia veio na inclusão? A Cátia nunca participou da PAI. A Cátia tem Down e ela nunca foi para uma escola de outras É uma pessoas, escola especial. com outras pessoas com dificuldades. Isso eu sempre achei muito interessante, que a mãe sempre bateu na parte da inclusão, de incluir ela no meio. Tanto que na nossa casa nunca foi nada diferente por causa da Cátia, sempre era tudo normal.
E quando foi pra escola, ela foi pra uma escola normal, porque a mãe sempre falou, cópia de comportamento. Se eu colocar ela numa escola com outras pessoas especiais, ela vai copiar comportamento de outras. Ambiente, né? Entendeu? O ambiente, em vez de puxar lá pra cima, é retrair ela. Ela vai copiar outros comportamentos que talvez, né, dificultam mais ainda. Então, eu acho muito legal esse trabalho da mãe com a Kata, que ela copiava o comportamento de pessoas normais. E nem lá em casa também, sempre foi tudo normal. Nunca falou assim, ai, coitadinha da Kata, olha, vocês têm que cuidar da Kata, sempre vida normal. Não, apanhava também. Na saída do italianinho, quando eu ia buscar ela fazia birra, eu juntava ela pelos bracinhos aqui e falava assim, você vai ver quando nós chegar em casa como é que funciona a coisa. Deixa eu pegar e puxar o assunto agora, à tona. Falei um pouquinho mais desse lado profissional teu, que pouca gente conhece, né? Eu trabalhei aqui em Ela nem Maracaju. respondeu ainda. Eu trabalhei aqui em Maracaju, no Colégio Italianinho, porque eu fui para lá. Primeiro eu fui professora. Chegando daqui em Maracaju, me pegou muito de surpresa. As meninas estavam no Colégio Objetivo na época e a professora de História, de primeiro, segundo, terceiro colegial, o marido trabalhava no Banco do Brasil e ele teve uma transferência. E aí, na época, o diretor era o professor Gilberto, ele falou, Marília, pelo amor de Deus, 15 dias, está aqui essa apostila, me jogou no meu braço, me substitui, por favor. Então, ali era para substituir 15 dias e eu fiquei 8 meses e terminei com o primeiro, segundo, terceiro colegial e fui paraninfa de uma turma. Professora de Geografia e História? Professora de... História. Não, professor de História, só de História. Olha, cara, para dar aula para aquele povo, eu levei até uma tortada na cara, porque eu trabalhava com toda a criatividade possível e impossível, que primeiro, segundo, terceiro colegial e as últimas aulas, naquela época, olha, não era fácil, mas graças a Deus deu tudo certo. Diz que Então, não tinha internet ainda, né? não tinha. A internet começou em 2009. Aí, tá, tudo bem. De lá, eu fui para o Colégio Italianinho porque eles não sabiam inclusão. Então, eu trabalhei ali como mãe voluntária e depois de 2 anos fui reconhecida como psicóloga que trazia toda a orientação para pais ali dentro da escola. Caramba, que legal. Fazia todas as orientações para pais e mães. Dali, eu tive que parar porque a dona Stephanie foi casar e a Caterine apresentou um tumor no ouvido esquerdo e tinha que operar. E aí o seu Adroaldo, na época, com o Estrelão lá em cima, me chamou para fazer uma palestra sobre motivação, uma dinâmica, porque o ABV tinha acabado de chegar aqui em Maracaju e os caras estavam meio desmotivados. E eu fui fazer uma dinâmica e fiquei, e ele me contratou. E eu trabalhei 3 anos e meio dentro do Estrelão. Que legal. Saindo do Estrelão, eis que eu fazendo compra ali na Dona Tenda, na Dona Kemi, e ela me chama para também trabalhar na coisa para cuidar da família que estava um pouco desgastada, com algumas dificuldades, sem adequar as funções que estavam ali. E acabei trabalhando 2 anos e meio na Dona Kemi também. Que legal, cara. Eu ia visitar e já arrumava trampo já. Já, e daí você já viu. E olha, meu salário era, obrigado, Dona Kemi, eu sou faceira e feliz, era uma orquídea por mês. Top, porque ela falava, Marília, o que eu vou te pagar? E eu falava, não sei, dona Kemi, vamos ver. E isso, eu recebia uma orquídea por mês. Que show de bola. Tá com as orquídeas aí? Tem bastante orquídea, muito 10. Ela é uma pessoa muito top, realmente. Que legal. Então, assim, eu quero voltar lá na. Aí deixei de trabalhar, tá? Fazem o quê? Uns 6 anos, mais ou menos, que eu deixei de trabalhar nas empresas. Mas eu trabalho dentro da Fazenda Rio Branco. Que é a propriedade da família e tal. Isso. Ela tem um cargo mais difícil. Você é a mulher do Agostinho? Nem tanto, nem tanto. Você é a mulher do chefe, porque o chefe resolve Não, tudo. A gente brinca que ela que é a única que pode dar pito nele. Então a gente vai tudo nela, a única que pode. Então tá certo. Mas os filhos sabem onde vai, né, cara? Com Aí certeza. a mãe pega e você faz mais ou menos o trabalho do Espírito Santo. Ele não sabe como orar, né? Vai lá e Vai lá com a mãe. Vai dá um jeito. lado. Eu tô falando, além disso, ela cuida das cantineiras. Tem que ter uma psicóloga para as cantineiras, para as cantinas, para estoque, nananana, ela... Eu quero mandar um abraço, um beijo para as cantineiras de todo o Brasil. Que elas todas as são fazendas, todas as mega propriedades. importantes. O trabalho de vocês é essencial. É o coração Vocês da são fazenda. muito importantes nas propriedades rurais do Brasil e do mundo. Eu tive a felicidade de conhecer uma cozinheira sul-africana, a Susan, nesse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos. Pensa numa pessoa, uma graça de uma pessoa, 65 anos. Ela me ensinou a falar muitas coisas em inglês.
e ela fazia a comida, cara, numa felicidade ali, Legal. e vê que você faz toda a diferença. Parece que a comida fica até mais quando a pessoa tá feliz. Que Faz com legal. amor. Uhum. Então, parabéns por esse trabalho, cara, com as cantineiras ali. Eu acredito que elas devem se sentir muito valorizadas, né? A gente tenta, porque eu acho muito trabalho. É o coração da fazenda. Exato. Se ninguém comer, ninguém trabalha, né? Precisa. Deixa eu te perguntar o seguinte, então, como você disse, Caterine, foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Quando que você descobriu que você teria uma criança, vamos dizer, uma preciosa? Ela nasceu quando o pediatra entrou e olhou e falou assim: olha, essa criança que Deus que está vindo aqui é uma criança que precisa de muito amor e precisa de muito cuidado. E ali, realmente, quando a mamãe ergueu ela, que ela estava no bercinho do lado, e eu olhei para ela, na hora a gente viu que ela síndrome de Down tinha. Aí eu peguei, abracei ela e falei: olha, filha, tudo que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Da melhor maneira possível. Seja muito bem-vinda. Foi um choque, porque você nunca espera ter uma criança com síndrome de Down ou com qualquer outra deficiência ou com qualquer outra dificuldade. É um choque. Então a gente teve assim, o Agostinho levou um choque muito grande, realmente, para ele foi muito difícil. Mas com o passar do tempo, graças a Deus as coisas foram se ajeitando. E ele dizia assim para mim, quando ele via toda a estimulação que eu fazia com ela: pelo amor de Deus, eu quero minha filha feliz. A Kátia não precisa ir para a faculdade, por favor, eu só quero que ela seja feliz. Porque a gente trabalhava duro com ela, para ela poder realmente sentar, caminhar. E a Kátia veio sem uma válvula no coração. Tentamos 2 vezes cirurgia em São Paulo, ela fez 6 pneumonias. Eu morava em Guaíra, eu tinha que ir até Londrina, 400 quilômetros. Muitas vezes deixava a Pamela e a Stephanie com pessoas que eu não tinha nem sogra, nem mãe, nem ninguém por perto. Mas graças a Deus me deu uma amiga hoje maravilhosa, Apóstolo, que cuidava das duas. E eu ficava, às vezes, uma semana em Londrina com ela no hospital. E geralmente o médico era tão top que a gente chegava na madrugada, ele já estava lá sentadinho esperando e ela ia direto para a balão de oxigênio e ficava lá 7 dias. E eu só consegui operar ela com 3 anos. Caramba. Deixa eu perguntar, Stephanie, como que foi para você descobrir que você tinha uma irmã com síndrome de Down? Você entendeu o momento? Que idade você tinha, né? Eu tinha 5 anos quando a Kátia nasceu. Eu tinha 5 e a Pan tinha 1 ano e 11, né? Um ano e Quase 2. Elas têm pouco tempo de diferença. Que nem eu te falei, a mãe conduziu de uma forma tão normal, tão tranquila, que a gente não percebia. Claro, a gente via a dificuldade dela de ela andou mais tarde, ela falou mais tarde, ela ficava de, né, ela era mais molinha. Lembra quando eu botei vocês duas sentadas e disse para Deus, disse para vocês assim, ó, Deus me deu 2 coelhinhas, você e a Pamela, mas Deus me deu uma tartaruguinha, lembra? Falei exatamente isso para elas. E daí, agora vocês são minhas coelhinhas, vocês vão rapidinho, vocês vão correndo. E nós temos uma tartaruguinha que vai mais devagarzinho, que nós temos que vir, às vezes, voltar e ajudar a empurrar essa tartaruguinha. Mas ela vai chegar onde vocês chegaram. Legal. Dá para mim esse pacote aí, por favor. Pessoal, quero agradecer aqui o pessoal lá da Delícias da Ana. Mandou para nós aqui um caldo aqui. Hoje o dia tá bem frio. Ana, um beijo para você, Ana. Obrigado. Aí depois a gente vai ver como que a gente vai comer esse caldo aqui. Que agora a gente tá só tomando café e mate. Vou deixar o arroba aqui da Delícias da Ana. Pessoal, cara, eu sou desconfiado para falar, porque ali não tem uma coisa que ela faz que é ruim. A mulher faz bolo é bom, faz salgado é bom, faz doce é bom. Então, vou deixar aí, deixa aí, Maju, o arroba aí da Ana aí pro pessoal aí. Deixa eu te falar uma coisa, cara, muito legal essa dinâmica toda da tartaruga, cara. Eu acho que Deus, ele cuidou de você de uma maneira especial para você conseguir ilustrar para as crianças. E aí você recebeu muito bem a tua irmã, não percebeu tratamento diferente nenhum da parte da tua Como a mãe e mãe do teu teve, pai. como a mãe teve uma postura, a mãe e o pai tiveram uma postura muito boa, muito resolvida, aceitaram a Kátia, nós aceitamos também. Então, se eles não tivessem aceitado e abraçado e vindo como uma coisa boa, bem-vinda, nós também ia achar estranho, mas como eles conduziram super bem, aceitaram, porque o X do Down é ser aceito e Isso é aceito, amado. Pronto. depois vai embora. Deus providencia. E como que foi pro Agostinho, assim, a primeira impressão ali, quando ele pegou a bebê no colo?
Na realidade, foi assim. Ninguém esperava ter uma criança com síndrome de Down. A família do Agostinho é extremamente alemã, extremamente frios. E alemão, você sabe como é que alemão é, né? Sei, Alemão eu não é sou fácil. alemão. É Meu complicado. sobrenome é alemão, Reis. Ei, E aí, a primeira coisa que aconteceu, ele correu para o telefone e foi avisar para a irmã dele que a filha dele tinha nascido com uma deficiência e ele não conseguia falar, ele só chorava, né? Porque ele não conseguia expressar a dificuldade dele. E aí, com o passar do tempo, aquela noite que ela nasceu, nós ficamos sem dormir, porque você fica nos questionamentos. Como vamos lidar, de que forma vamos fazer, como que a gente vai agir, como que a gente, né? E a gente morava no interior, não tinha nada, não tinha físio, não tinha fono, não tinha nada em Guaíra para ela, para mim poder desenvolver ela. Tá, passou alguns dias, a gente veio, ela nasceu no dia 18 de dezembro. Essa minha amiga foi maravilhosa, meu médico ficou comigo até dia 22 no hospital, não deixou sair. Quando nós voltamos para casa, ela preparou o nosso Natal, foi lindo, maravilhoso. Só que a Kátia não conseguia engolir e mamar porque a válvula não funcionava. Então, as primeiras mamadas da Caterine foram com uma pipeta desse tamanho, que a gente punha o leitinho ali e ia soltando devagarinho para ela poder engolir. Tá. Nesse meio tempo, daí, como o pediatra falou assim, olha, ela nasceu com um problema cardíaco, a gente não sabe avaliar de que forma que é, a gente foi para Londrina. Terminou o Natal, dia 26, a gente foi para Londrina. Catamos as duas pequenas, eu, mamãe e o Agostinho. Chegamos lá, nos estabelecemos na casa dos pais dele, que eles nem olhavam a Caterine, porque eles não sabiam nem como lidar com isso, eles negavam até. E o Augusto chegou e falou assim, bom, já que o senhor me deu uma menina assim, então vamos lutar da melhor maneira possível, vamos fazer o que é preciso para essa criança. Só ele sempre dizia, Cate, ele sempre pegava ele no colo. Cate, eu amo você do jeito que você é, viu? Papai não precisa que você fique gênio, porque ele via a minha necessidade de trabalhar. Aí, como eu era psicóloga e conhecia o pessoal, fui para a UEL na faculdade, sentamos, aí me apresentou uma fono, uma físio, uma TO, e a psicóloga coordenadora. Eu cheguei, o Agostinho sentado aqui, eu aqui, Pamela, Stephanie do lado do pai e Caterina no meu colo. E aí eu disse assim, olha, eu sou uma mãe, estou recebendo o bebê agora e não sei lidar, como que eu acho? E ali elas me indicaram, vai para o método Bobbert, vai para a fono, vai para a TO, e você faz tudo isso. E me indicaram em Londrina o pessoal. Tá, tudo bem. Fui com o pessoal para Londrina, e fazia. Na época tinha aquelas filmadoras desse tamanho que hoje que as televisão usavam. sim, sim, sim. Então eu ia para físio, filmava a Caterine, voltava para casa e trabalhava com ela. Há pouco tempo daí eu descobri em Toledo, 110 quilômetros da minha casa, que tinha uma senhora que tinha uma filha com síndrome de Down, o pai médico, neurologista, ela também. E aí começaram um trabalho de estimulação. E era diferente do que a gente tinha visto. E fui para lá e ela foi me dando todas as coordenadas. E lá eu voltava para casa, punha a Stephanie, Pamela, punha as bonequinhas sentadinhas, pegava e fazia toda a estimulação precoce com elas juntas. Tanto é que a Pamela, quando ela foi para o jardim lá, ela já era alfabetizada. Você lembra qual que foi a primeira palavra que ela falou para você? A Kate? É. Não vou lembrar. A gente tem uma memória, às vezes a situação a gente não Ela sabe demorou a falar. lidar, a gente não grava. E ela demorou a falar. Ela só foi falar depois que ela fez cirurgia cardíaca. Com 3 anos ela fez a cirurgia Ela não cardíaca. falava. Depois de 3 anos ela falou. E a senhora lembra o que que ela falou? Ela não conseguia falar porque ela Ficava muito cansada. muito cansada. Já a senhora lembra o que foi a primeira palavra que ela falou? Mamãe, Mamãe? mãe e água, água, Muitos anos, Aga, né? muitos anos e mãe. E ela andou com quanto tempo? Ah, ela andou só com quase 4 anos. Porque Ela é muito molinha. ela era muito mole. E a criança com síndrome de Down, ela nasce sem. Ela é hipotônica, ela não tem. A musculatura dela é toda mole. Tanto é que os funcionários falavam para o Agostinho: Agostinho, tua filha nasceu sem osso, como que nós vamos fazer? Nós podemos visitar ela? Como que é uma criança sem osso? O Agostinho, não, ela tem osso. O problema é que ela só é um pouquinho mais mole do que o normal, só isso. Então tivemos que fazer toda uma estimulação de físio para poder manter
de pé. Aí você ia toda terça e quinta pra Toledo, né, mãe? Para Toda Toledo, semana toda semana eu ia lá, fazer eu iria fazer orientação. E, ó, nós não tínhamos nada. Gente, na época os aviões tinham essas colherinhas e eu tinha que ter uma colherinha especial que vinha. Então, as pessoas que viajavam de avião eu pedia, me traz a colherinha, me traz as coisas, porque era a colherinha pequena na época que dava para mim poder ensinar ela a comer. Então, toda uma parafernália para a gente poder lidar com ela. Não tinha. Eu fabricava tudo para ela poder aprender e passava algodãozinho, passava lixa para texturas, para poder aprender a ter as texturas, para poder fazer as coisas, fazer caretas. Nossa, eu tenho postilas e postilas para trabalhar cores, para trabalhar posições, para trabalhar sorriso, muito material. Deixa, Não tínhamos nada, a gente tinha que confeccionar tudo. Hoje tem tudo. Isso são 32 anos atrás. E o preconceito. é isso que eu Gente, ia te falar. E aí, como que foi esse lance aí? Porque, tipo, anos 80, né, mano? Vocês estão ligados, né, cara? Eu sou dessa geração ainda. Eu era o cara que tirava sarro na sala de aula, né? É, O normal. povo tirava sarro, eu não ligava, né, cara? Entendeu? Então, tipo assim, eu posso falar aqui, acho que não vai ter problema nenhum. Pode ser qualquer coisa, é, aciona os advogados aí. Então, naquele tempo que a gente ia pra escola, anos 80, 90, era aquela época do gordo baleia, saco de areia, sim, né, cara? aham. Ah, eu sou Faz gordo de parte. saúde, você que é magro de doença, né, cara? É, Entendeu? Aí tinha a menina que era magrinha, chamava de Olívio Palito. O Uhum. cara quatro que. olhos. Nossa, se eu usar óculos, então, Eu Deus me era livre. tia, era quatro olhos, tinha óculos. Quatro olhos, o cabelo ruim era o cabelo pichaina, cabelo de bombril, né, cara? Então, Faz tinha, parte. tinha tudo isso. A gente chamava de tirar sarro, né? Não tinha esse negócio de bullying, né? Bullying. Não, não existia bullying. E que ano que a Catherine foi para a escola? A Cátia foi para a escola, Que ela foi conviver com outras Ela crianças, nasceu em né? 91, ela nasceu em 91. E dezembro daí de 91. ela foi para a escola, ela tinha 4 anos e pouco. Assim que ela fez a cirurgia, ela foi para a escola. Ela Lá 91. fez no Paraná. lá no Paraná. Aham, ela foi inclusa lá. E ela foi para a escolinha. Ela tinha o quê? 4 anos e meio, quase 5. Então, Quando Como é que foi 95. esse lance do 95. preconceito, Maria? Teve algum pai que falou, eu não quero que o meu filho estude com essa menina aí. Sim, Teve isso? sim, teve crianças ainda que diziam assim, eu não vou brincar com ela porque ela é excepcional. Não vou brincar com ela. Inclusive, quando eu cheguei aqui, ela foi com 4 anos lá, isso, e quando nós mudamos para cá, ela tinha 5 anos. Quando nós chegamos aqui para ela estar aqui, dentro da minha igreja teve que criança e disse assim, eu não vou brincar com você porque você é excepcional. Caraca. E aí, como é que fica esse coração de mãe? Esse coração de mãe se entrega para Jesus e diz, Jesus, cuida porque as pessoas perdoam porque não têm noção do que é ter uma criança com síndrome de Down. Não, assim, eu falo assim, cara, você é uma pessoa de um tipo quando você não tem filhos. Quando tá tudo bem. E aí, quando você tem filhos, você é outra pessoa. Com certeza. Eu nunca titubeei em dizer para as minhas filhas que eu mato e morro por elas, se for preciso. Vou entregar a minha vida para elas. Uhum. Então, eu acredito que dentro de uma concepção humana e racional, você ouvir isso de uma criança ou de uma outra pessoa, eu não consigo me colocar no seu lugar nesse momento. Não, a gente tem que. Porque quando Deus te dá uma criança dessa, os primeiros anos, mesmo porque Deus me preparou para ter a Caterine, tá? A Caterine veio porque há muitos anos atrás Deus me revelou. Eu trabalhava em Guaíra numa PAI. Meu primeiro emprego foi numa PAI. E tinha uma criança, nunca vou esquecer, chama Denis. Ele na época tinha 4 para 5 anos. Ele era filho de pais polonês e polaco, né? E ele era branquinho, com 2 bolitinhas azuis, assim, coisa mais linda do mundo. E a assistente social na época saiu, não pôde vir, e ele estava faltando, já fazia uns 10 dias na PAI. E isso antes de ter Caterine, antes de ter Stephanie, tá? Isso daí uns 38 anos atrás. Aí eu fui até a casa dessa criança para ver por que ela não estava vindo para a escola. E era o mês de outubro, época de chuva, e eles tinham uma venda no alto, e os pais deles, e eu cheguei lá e perguntei, e daí, cadê o Denis? Vim buscá-lo, tal. E aí a mãe virou para mim e falou assim,
Aquele lá deve estar por aí pela rua. Ai, só me incomoda, só me teceu várias situações. Aham. Aí ele tinha uma irmã de 17 e um irmão de 19, mais ou menos, que estavam cuidando da venda. Naquela época era venda mesmo. E o senhor sentado, assim, o pai dele. Aí fui atrás dele. Quando eu chego, desço a ladeira lá embaixo, ele assim brincando, todo sujo, sabe quando aquela água de terra desce assim, e ele lá brincando no meio daquela poça d'água e tal, só aquelas duas bolitinhas. E ali eu disse para Deus, Deus, se um dia o Senhor me der um filho, jamais vai estar nessa situação, porque eu chorei quando eu vi ele daquele jeito. Peguei ele no colo, tal, todo sujo, levei para a mamãe. A mãe dele catou ele pelas orelhinhas assim, você vai apanhar, não sei o quê. Ah, eu chorei mais ainda. Eu falei, não, não faz isso não, ele é só uma criança, tal. E os pais velhos, tá? Então ele veio, ela numa menopausa e ele chegou. E foi ali que eu disse para Deus, se Deus me desse uma criança, eu jamais deixaria daquele jeito. E eu esqueci disso. E aí todo mundo, a família não tem ninguém, nem um lado da família tem nada de crianças com diferentes necessidades, com excepcionais, não tem nada. E todo mundo questiona você. Por que uma criança dessa, tá. Tudo bem, Deus me preparou os 9 meses, ele dizia naquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Tanto que eu achava que eu ia ficar louca quando eu escutava aquele... E perguntava para os pastores, eu morava em Guaíra. Tudo bem. Quando foi no dia 1º de dezembro, acabou. Nunca mais escutei esse tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo era constante na minha vida. Aí passou. Quando ela nasceu, o versículo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus já tinha me preparado. Tudo bem. Trabalhei com a Caterine, fiz tudo certinho. Aí várias pessoas perguntando, questionando. Aí eu falei: Deus, será que eu esqueci? O senhor falou alguma coisa? Tem alguma coisa? Há uns 10 anos mais ou menos atrás, Deus me veio a cena certinho na minha mente Do menininho. do menino. Como se eu tivesse. Tá aí, eu te dei ela, você pediu. É verdade. Você, como irmã mais velha, como é que, tipo assim, eu sou o irmão mais velho, né, dos meus irmãos. Tive tanta convivência com os irmãos, mas tive pessoas muito próximas comigo que tem aquele sentimento de irmão, de proteção, né? Você já ficou com vontade de bater em alguém por causa da Caterine? Ah, eu cuidava dela. Eu ficava virada quando tirava sarro e nananã, eu contava pra mãe e tudo. A gente protegia na escola, em tudo, onde ia, dela e da Pamela, né? Mas eu fico pensando sobre tudo isso, sobre a Caterina e tal. Gente, a gente cuidou dela e não via ela com Diferente. diferente. Não via ela diferente. A gente sempre tratou ela normal e tal. Aí, sabe, olha como que é interessante. Cuidando, protegendo, mas a mãe desenvolveu muito ela. Então, ela falava, participava, ela estudou, foi até o 9º ano na escola normal, fazia Kumon, tudo. Então, gente, Caterina estava normal. Sabia da dificuldade, mas a mãe desenvolveu muito ela. Mas olha como que é engraçado, Xandó. A gente tratou ela tanto normal, eu, por exemplo, a Pamela, nós em casa, tanto normal. Chegou uma hora que agora sim, há pouco tempo atrás, que caiu a ficha, falou assim, a gente está exigindo coisas de gente de atitudes normais que ela não consegue entregar. A gente começou agora ela adulta, a gente começava a cobrar, eu, por exemplo, cobrar dela atitudes de adulta. E ela não respondia. E às vezes a gente ficava brava, Caterine, não, você tem que fazer tal coisa. Tá. Aí me deu um estralo. Falei, mas você tá cobrando. A gente viu ela sempre como normal. Chegou uma hora, pera lá. Agora eu tenho que respeitar a dificuldade. Eu lembro agora, assim, recentemente, eu fiquei, gente, pera lá, eu tenho que respeitar. Porque ela não vai conseguir fazer isso. Não posso cobrar ela do que ela não vai fazer. Entendi. Então é o seguinte, eu vou tocar num assunto agora que você, Marília, você já viveu isso, né, cara? Então você vai entender do que eu vou dizer agora. Eu não vivia isso, isso ainda, espero viver. Que é o momento que as filhas vão sair de casa, né? Então, quando você cria, né? No meu caso, eu tenho 2 meninas, você teve 3 meninas, as filhas vão casar e vão embora, né, cara? E aí, como é que foi dentro da casa as irmãs ir embora e ficar só a Caterine? Bom, primeiro que as irmãs ainda continuam, nós somos uma família, Xandó, que somos muito unidas, tá? Primeiro saiu a Stephanie. A Caterine sentiu
bastante a falta da Stephanie, como da Pamela também. Mas eu chorei 1 ano. E você chora. Porque eu chegava no Quando eu quarto, casei, quando ela ela casou, chorou. e quando você chega no quarto, você olhava assim, aquele cheiro de perfume, aquelas roupas que não estavam mais ali, aquela menina que não estava mais ali. Olha, foi difícil. Olha, ela ficou 6 meses na Nova Zelândia, eu não chorei tanto quanto eu chorei quando ela casou. E eu tava pertinho E daqui. ela estava pertinho daqui. Mas olha, e a Caterine, o que que é? Hoje a Caterine é o seguinte, a Caterine, ela, na realidade, ela sente falta, ela pede, ela pergunta, ela conhece toda a dinâmica da família, todinha, ela sabe todas as agendas, quem chega, quem não chega, onde vai, onde não vai. Hoje ainda ela perguntou, tudo ela sabe, ela vive. Caterine tem, já que você não me perguntou, eu vou falar, eu fiz já alguns testes com ela, porque a gente estimula, 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 e a gente quer que ela tenha a melhor maneira possível. Caterine tem uma idade mental entre 9 e 10 anos, tá? E uma idade emocional de pré-adolescente, 12, 13 anos, tá? Isso mega estimulado. Caterine, quando viu Pamela casando, Stephanie casando, falou assim: eu também quero casar. E eu pesquisei sobre isso, sabia? Tava falando com um amigo meu ontem lá nos Estados Unidos, falei, Thiago, tal, assim, assim. Ele falou, Xandó, existem famílias que casaram, o pai e a mãe têm síndrome de Down e eles têm um filhinho, casaram, têm filho Tem filho deles? deles. Agora eu não sei se é biológico ou adotado. Não Bom, posso afirmar o que isso, que eu vou te dizer? entendeu? Isso foi o Thiago me falando lá dos Estados Unidos. Falei, sério, Thiago? Ele falou, rapaz, tô falando pra você que tem pessoas que casaram. Sim, tem pessoas que casam, tá? E se os dois são Down, provavelmente de 80 a 90% dos filhos é Down. Vai ser Down. Se ele ou ela casa com uma normal, aí já tem uma probabilidade de menos de ter uma criança com síndrome de Down. Mas não tem como. Tá, Não tem como. voltando à pergunta, e aí? Daí a Cata ele falou, eu quero casar também. E aí, como é que E foi? daí eu cheguei para ela e falei assim: filha, Deus me deu você para mim, tá? E você vai cuidar do papai e da mamãe. Ela escuta isso desde que ela nasceu, porque Deus me deu um Down. Eu não vou criar 2 e nem 3. Então Deus sabe muito bem disso. E realmente, todas as pessoas que casam e que namoram, você tem um pai e uma mãe por trás que tem que cuidar, não tem como, Xandó. Eles têm uma mente, eles são eternos criança, eles não têm maldade. Se você tá aqui rindo, tá, e você conta alguma coisa, o Down não tem a flexibilidade Malícia. e a malícia do Na pensamento. verdade, eu acho que tem um delayzinho no córtex pré-frontal que não tem esse filtro da maldade e da realidade, né? Não tem. Então, daí como que você vai botar uma pessoa para casar? Ela em casa, ela limpa, ela lava, ela faz as coisas, mas, por exemplo, se eu pedir para ela fazer uma comida, ela é capaz dela esquecer torrando no gás lá. Mas ela, quando ela era nova, ela foi apaixonada. Ela Sim, tinha ela uma se paixão. paixão pelo nosso vizinho na época, que Uhum. era o Lucas Caldeirão, filho do Marcos. Apaixonada no Lucas. Foi difícil, mãe teve que trabalhar, explicar e tá, porque ela, hormônios na flor da pele também tinha. Normal. E assistir, ela gosta muito de assistir novela. As novelinhas falam do romance, da menininha com o rapaz, e ela viajava nas novelas. Até hoje, ela entra no mundo das novelas para viver aquele romance. É apaixonada pelos atores, né, mãe? Pelos Ela queria artistas. conhecer os artistas, tudo. Podia até para Nossa, uma Stephanie vez eu ver. fui atrás, cheguei, liguei pra produção, pedi pra ir conhecer o pessoal que ela queria da novela, mas não consegui. Ah, mas olha, queria E chegar daí perto. ela chegou e disse, não, eu quero casar, eu quero ter um Sim, marido quero também. ter filhos, tudo, quero ter minha casa. Ela Sim, falou, sim, ela fala. Ela Ela fala assim: minha mãe não deixa eu casar. Aí, Tete, minha mãe não deixa eu Minha casar. mãe não deixa eu casar. Minha mãe corta o meu sonho. Eu tenho um sonho, minha mãe não deixa eu cumprir o meu sonho. eu não sabia disso, cara. Não, é uma figura, ela é uma figura. E eu sou dura com ela mesmo. Falo, não, não pode, não tem como, e eu não vou cuidar de outro Down. Chega, Deus me deu só você. Só desse jeito com ela, de boa. Ela fica braba, emburrada, tá, mas depois passa. E a Stephanie é a empresária dela, né? Ela vive É, dizendo ela isso. fala: essa é minha irmã mais velha, minha empresária. Quero dinheiro, Stephanie, tô sem dinheiro. Conta do Vende dinheiro minhas pra ela. coisas. Eu gosto de contar. É, a Kátia fez várias coisas, trabalhou com pintando pano, né, mãe? Pano Isso, de pano de prato, prato.
tela. Mas a hora que ela foi pro MDF, ela que se ela encontrou. gostou. Aham, ela se Ela se encontrou. encontrou de passar horas pintando, me lixando e invernizando e tal. Ela tem uma professora, a Lau, que é de joia, parceira, fica com ela todos os dias, da 1 às 6, que também gosta. E beleza, aí começou a fazer. Quando eu vi, tinha um banco cheio de coisa. Eu falei, mãe, isso aí nós temos que vender, porque senão ela vai desistir. Não, ela vai fazer pra quê? Eu falei, eu preciso vender isso aí. Peguei no Instagram, saí na cidade, vendi, oferecia pra todo mundo. Pô, Vendeu rapidinho um monte. vendi. Não, na verdade, a primeira venda eu fiz R$ 300. Rapidinho, assim, fiz R$ 300. Falei, pá, legal, vou levar 3 notas de 100 pra Catarina e falar, ó, você vendeu super bem. Cheguei com 3 notas de 100, ela olhou, Só isso. só isso, não ganhei dinheiro. Falei, Caterine, mas é R$ 300. Tá. Ou seja, ela tem uma mente pequena, não foi ensinado dinheiro pra ela. Então ela achou que era pouco dinheiro. Eu falei, deixa pra mim a próxima, eu vou trazer tudo picadinho, você vai ver. Continuou, vendi R$ 900 depois, de tanta coisa que ela tinha. Trouxe tudo picadinho, ó, de 2, de 5, de 10, de É um 20. Trouxe maço. um maço de Trouxe dinheiro. um maço de dinheiro e coloquei na borrachinha assim, ó. Falei, aqui, ó, Nossa. Caterine, seu serviço, você tá rica agora. Ela olhou, abriu um sorriso. Pai, olha aqui, agora eu também tenho dinheiro, tô rica. Mas ficou faceira. Feliz da vida. Poxa, Muito. que legal, E cara. adivinha o que ela gosta de fazer com o dinheiro? E tomar açaí, tomar sorvete, comer pizza. Ela todo domingo da noite, depois do culto, ela que tava com Ela a que paga a pizza. pizza. Puxa, cara, que massa, cara. Porque ela se sente útil, né? Sim, É. ela No viu. sentido, né? Ela viu Pamela e Steph trabalhando e ela falou pro Agostinho, eu também quero trabalhar, pai. E aí? Aí nós falamos, bom, onde é que nós vamos pôr essa menina pra trabalhar? Daí eu fui lá do Boticário, porque ela ama perfume, né? Ela ama perfume. Falei, vou falar com a Dilema. Dilema, acho que eu vou trazer a Caterine pra trabalhar aqui. Acho que ela vai comprar todos os perfumes, tudo bem, vamos trazer. Aí levei ela lá. Eu não sei se ela, porque o Dal é assim. Se ele olhar pra você, ele vê que você não aceita muito ele, Ele é esperto, ele sente. ele tem uma sensibilidade violenta. Eu não sei, ela não conseguiu ficar lá, ela não gostou. Daí, tá, vem pra cá. Aí eu pensei, meu Deus, aonde que eu vou levar essa menina? Cátia, onde que você quer ir? Porque a gente pergunta, né? Ah, não sei, mãe, vamos trabalhar. Então vamos ter que trabalhar. Se quer trabalhar, se quer ter dinheiro, vamos pro escritório. Aí ela chegou no escritório, olhou. Eu não quero escritório, eu não quero ficar sentada aqui. Tá, tudo bem. Aí que eu falei, bom, então vamos ver o que que você gosta de fazer. Ela gosta de dançar, ela gosta de pintar, daí foi onde a gente começou. Levei ela para fazer aula de pintura, de Foi DMDF, explorar o lado artístico dela, e ela criativo. gostou e foi embora. E aí é assim, Xandão, ela trabalha, ela dá o dinheirinho, e ela fala assim, tem que dar ofertinha, mãe. E ela tira o dinheiro e ela dá ofertinha. Poxa, que legal, cara. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer umas perguntas agora aqui, umas perguntas mais pro lado pessoal, tanto o seu, Steph, como o seu, Marília, para a gente conseguir entender algumas coisas e a gente. Não que eu programei o episódio, é como eu disse para vocês, não tem nada, não tem um script aqui, a gente vai tendo um bate-papo. As pessoas às vezes vêm aqui, puxa, não, eu tô nervoso, eu tô com medo. Calma, pô, fica tranquilo, isso aqui é uma conversa de boa, entendeu? É, Histórias reais contadas por pessoas reais. Eu achei Então que tinha vamos lá, mais, né? tinha mais corte, mas não tem não. Tudo que a gente fala aparece aqui. A Maju não corta nada. Mas Ju, só se for alguma coisa aí que a gente pode ser preso, mas daí você segura aí, tá, senão. mas olha, é realmente aquilo que eu tô lendo aqui, ó, histórias reais contadas por nós mesmos que vivemos e não tem como, né? Então essa é a realidade da nossa vida. E aí eu vou passar aqui umas perguntas. Eu nunca anotei essas perguntas, mas é porque eu não ia dar conta de lembrar mesmo, era muita coisa. Mas eu quero perguntar, fazer essa pergunta aqui para as duas, mas eu vou pedir para a Marília responder primeiro, tá? E depois a Stephanie. Qual o momento mais feliz que você viveu com a Caterina? Ai, o dia que ela realmente saiu daquela cirurgia e ela caminhou. Aquele dia para mim foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que ela começou a caminhar e respirar. Eu nunca vou esquecer, eu estava saindo do hospital, eh, do Pequeno Príncipe lá em Curitiba e ela veio
começou a caminhar e sorriu, aquele sorriso lindo dela. E eu pus a mão assim, ela veio até mim e eu pude abraçar e pegar ela. Aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu achei que ela não resistiria àquela cirurgia de 8 horas de cirurgia. O coração dela Caraca. saiu fora, Ela foi tem uma pela válvula máquina. de carneiro. Ela tem uma válvula de carneiro no coração dela. E Uau. até hoje, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que nunca precisei refazer nada. Ela não tomava medicação nenhuma. Ela passou a tomar faz 2 anos atrás, porque o coração começou a ficar meio cansadinho. Mas ela viveu todo esse tempo. Para mim, ele foi fantástico, porque olha, eu orei, eu jejuei, tinha gente no Japão, no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, orando por essa cirurgia, porque eu morria de medo dela não sobreviver. Resistir à Uhum. cirurgia. E todos os médicos diziam que ela não ia sobreviver. E para Então, você, para mim, foi Steph? o dia mais feliz da minha vida. Pra mim, foi o aniversário de 15 anos dela. Porque a gente fez o primeiro aninho dela, porque o Uhum. médico falou que ela ia ter 1 ano de vida no máximo. E olhe Ah, lá. teve isso? O médico deu prazo? Sim, ela fez 6 pneumonias, morre, não morre, morre, não morre, morre, não O morre. médico falou que ela tinha só 1 ano. Daí a mãe fez o aniversário de 1 ano, foi lindo e tal. Ela pequenininha no colo ainda, molinha. Beleza. Daí o aniversário de 15 anos, nossa, ela tava radiante, ela dançou, ela recebeu, foi lindo o aniversário de 15 anos. Então, assim, ver ela feliz. E 15 anos se passasse, né? 15 anos de vida super bem, e ela bem desenvolvida, cheia de amigos. Foi um dia mais radiante de ver, mais feliz de ver ela ali, curtindo, celebrando. Foi lindo. Foi lindo. Legal. Vou passar para a próxima aqui, tá? Cara, essa pergunta que ela. Eu já tenho essa resposta para mim, né, cara? Mas eu vou fazer para vocês aqui. Agora eu vou pedir para a Stephanie responder primeiro, depois a Marília. Qual a coisa mais gentil que ela fez por você? A Kate é muito amorosa. Ela é muito amorosa. Então, você chega perto dela, além dela ser cheirosa, o Daniel fala, minha cunhada mais cheirosa que existe. Então, ela é muito amorosa. E ela se preocupa, que nem minha mãe falou, ela se preocupa com a gente. Então, a coisa mais gentil, eu fico boba, assim, de ver quando ela pergunta, você tá bem, Tete? Você vai vir dormir aqui? Você quer alguma coisa? Então, ela se preocupa com a gente. Cuidado. O cuidado, sabe? Primeiro ela chega e te abraça e ela fala, eu amo você. Ela te abraça e fala, eu amo você. Então, assim, e é dela, então, e é muito gostoso. É um abraço caloroso, amoroso. Às vezes a gente precisa dar nela e que a gente que recebe dela. É lindo de ver. Então, a Kátia é uma figura. Como diz a mãe, ela veio para abençoar a nossa família, né? Bagunçar nós, assim, a nossa rigidez, aquela coisa de correria, e ela naquela paz. Então, o mais gentil da Kátia é isso, essa preocupação com a gente e esse amor, ao meu ver. Fala, Marília, qual foi a coisa mais gentil que a Caterine fez por você? Realmente é quando ela chega de manhã, todos os dias ela dá um abraço gostoso e ela diz: Mãe, eu amo você. Não, é fantástico, é fantástico. E ela quer dar, e ela tem o amor dela é dar presentes, né? Uhum. Então, aonde ela pode comprar uma florzinha, uma coisinha, ela vem com a florzinha. Então, ela é muito especial. Realmente, a Cátia é muito especial. E ela se sente especial. E ela tem noção de que ela tem Ela síndrome de Down. sabe. Tem? Ela sabe que tem síndrome de Down. Tá. E aí tem uma outra pergunta aqui. Essa pergunta aqui é só para Marília, né? Depois que você parte dessa, dessa terra, o que que você quer que as suas filhas lembrem de você? O legado que eu quero deixar para minhas filhas é o amor, o cuidado que eu tive com elas, né? Exatamente isso, é o amor e o cuidado que eu tive com elas. Se você pudesse voltar no passado e mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? O que eu mudaria no meu passado? Tranquilo, eu gosto do meu passado, eu acho que Deus permitiu todos os dias que eu vivesse nele, tá? Porque Ele tem um propósito a cada dia, desde que eu nasci. Então, quando Deus me formou e me jogou nesse mundo abençoado, porque Deus é benção e esse mundo é abençoado através do nosso amado Jesus, Deus permitiu que eu vivesse tudo que eu vivi. E acho que uma das coisas que eu não viveria
Seria a maior dificuldade, seria o lado espiritual do qual eu vivi, que foi negro. Legal. E para Marília, hoje, o que realmente importa? Em primeiro lugar, o meu amado Deus, né? Eu tenho assim uma paixão muito grande pelo meu Deus, acima de todas as coisas. A minha família é o meu baluarte, o meu suporte, e não tenho como ficar sem ela. Deus sabe muito bem disso. Então, a minha família é muito importante. Louvo a Deus por ela todos os dias. E eu pedi a Deus que eu queria viver com as minhas filhas em volta da minha casa, e eu queria ser a avó dos meus netos, das minhas netas. Eu pedi isso para Deus e eu louvo a Deus porque Ele permitiu e permite eu viver isso. Então, o que realmente importa para você é a família. Hoje, o que é felicidade para Marília? Ai, felicidade, Xandó, é você tomar um cafezinho quente com o teu esposo querido todas as manhãs, entendeu? Felicidade é quando eu vejo minhas filhas, mãe, tem almoço aí em casa hoje? Felicidade é quando a minha filha diz assim, ó, vou deixar as meninas porque eu tenho coisas para fazer. Felicidade para mim é quando a Kate levanta e diz assim, mãe, hoje você pode deixar eu comer um açaí porque você sabe que eu gosto? Então, felicidade para mim é poder ir louvar a Deus na minha igreja, felicidade para mim é poder ler a minha palavra de Deus, felicidade para mim é poder ser a serva do Deus Altíssimo. Puxa, legal. É, pessoal, é o seguinte, aí a gente tem a nossa pergunta final aqui, né, do café, né? Você quer fazer alguma pergunta para tua mãe? Alguma pergunta para minha mãe? É, Que benção que eu posso estar todo dia com ela tomando chimarrão. Isso é bom mesmo, hein? Vou fazer inveja para quem não tem, porque olha, é bom demais estar perto. Alguma pergunta para minha mãe? Vamos pensar, vamos aproveitar essa oportunidade, né? aqui não tem parente aqui, né? Você pode perguntar. É, não tem parede. Ô, mãe, deixa um. Eu sempre, você é minha conselheira, né? Sempre que eu posso, eu vou lá pedir conselho. Mãe, o que que eu faço disso? O que que você acha disso? Como diz a minha. Os meus filhos falam: quem que é a sua melhor amiga? Eu falo, pá, minha amiga, eu tenho uma amiga assim, amiga assada, amiga pra isso, amiga pra aquilo, tem um monte de amiga. Aí o Léo falou: a melhor amiga da mãe é a avó. Você não sabe? Eu falei: é verdade, a minha melhor amiga é minha mãe. Mas assim, sempre Então faz uma pergunta para sua melhor amiga. ô mãe, deixa mais um conselho aí, um conselho para criar filhos, para mim, ou para todos que estiverem ouvindo. Olha só, primeira coisa que eu te digo, filha, é a gente amar, tá? Com limite, tá? Eu dei muito limite para vocês e dou, e eu acho assim que a principal coisa é você amar, ter um bom relacionamento com o seu esposo, porque a criança vê tudo o que você faz, mas o que você fala fica bem menos. Então, que você tem dois adolescentes, né? Que você continue sendo essa mãe que eu tenho observado, é uma mãe enérgica, continue com limites, tá? Porque o mundo lá fora não realmente não poupa. Continue levando eles para ouvir a palavra de Deus e que você continue fazendo sua devocional, porque é o futuro. Porque lá na frente, se você não tem os seus pés bem centrados na palavra de Deus, que é a nossa rocha, e com limite, porque o mundo não dá limite, e você poderá ter assim homens fortes. Legal, hein? E foi de graça essa, hein, pessoal? Você que tá ouvindo aí, tá? Pega essa dica aí. Antes da pergunta final, vou fazer mais uma nessa fase final aqui do nosso podcast. Casamento é. O que significa casamento para Marília? Olha, Xandó, o que que eu posso te dizer? Casamento é companheirismo, casamento é você aprender a dividir suas tristezas, casamento é você ter longanimidade quando as coisas estão difíceis. Casamento é você somar as suas tristezas e as suas alegrias. Casamento é você multiplicar a cada dia o amor. Casamento é você olhar para o outro e amar como ele é, sem você exigir nada. Casamento é você ter aqueles dons que o Espírito Santo diz: paciência, longanimidade, domínio próprio, mansidão. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa. E a mulher tem que saber ouvir e a mulher tem que saber falar.
calar no momento certo. E saber que o homem, na realidade, casamento também tem relacionamento íntimo. E que o homem é 90% sexo. Então, você, mulher, seja uma boa mulher, porque aí você leva teu casamento a 40 anos até mais. Que benção, hein, cara? Muita benção, hein? Pessoal, é o seguinte, estamos chegando aqui para o final. Eu vou fazer a última pergunta, né, do nosso podcast. Hoje é comigo. E essa pergunta ela é uma pergunta um pouco, vamos dizer assim, intrínseca, mas eu acho que não vai ser problema para você, porque você estudou todas as faculdades mentais, né, para estar exercendo a psicologia, mas provavelmente quando você estudou isso era uma dúvida. Mas para nós, réis mortais aqui, né, Tô quem é a aprendendo. Marília Ludwig? Marília Ludwig é uma serva do Deus Altíssimo, tá? Que Deus em primeiro lugar na minha vida e não tem como eu não viver sem Ele. Então eu posso te dizer o seguinte, que eu sou uma filha amada do Deus Altíssimo. Poxa, legal. Stephanie, dá suas considerações finais aí do episódio aí. Curtiu estar com a gente aí? Curti muito, gostei, pode me chamar sempre, me sinto muito à vontade. É sempre bom ter um bater papo com a minha mãe, eu sempre aprendo, sempre aprendo. E parabéns, Deus continue te abençoando, te dando força, renovando e trazendo todas as pessoas que Ele já determinou para ensinar para nós, né? Que a gente sempre aprende. Eu assisto todos os podcasts possíveis, gostaria de ter mais tempo, mas são todos valiosos, eu sempre aprendo. Parabéns, Xandó. Pô, legal, obrigado. Eu vou dar as minhas considerações e vou passar para você dar as suas considerações finais e o recado para a turma aí, né? Cara, eu vou dizer o seguinte, olha, Marília, se eu pudesse definir você em algumas palavras aqui, eu diria o seguinte, tem alguma coisa que tem mexido comigo nos últimos dias, que é o seguinte, eu não posso controlar o vento, mas eu posso ajustar as velas. Com certeza. Então eu estou diante de uma mulher que no meio desse mar revolto da vida, aprendeu a ajustar as velas e dar direção e sentido, não só para a sua vida, mas para essa vidinha que chegou, especial para vocês. Não consigo me colocar no seu lugar, tentei o podcast todo me colocar no seu lugar, não consigo, não dou conta. Eu tenho as minhas limitações de estar no seu lugar. E há 32 anos, 32 anos? Uhum. 32 anos ser mãe de uma pessoa que todo dia te desafia a ser uma pessoa melhor. Uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor e mais, uma pessoa que ativa a sua fé full time, o tempo todo. Então, Marília, parabéns por você ser essa guerreira, essa mãe que enfrentou todos os desafios, buscou o que era possível, o que era impossível, para dar sentido, felicidade e mais, uma qualidade de vida para essa menininha especial que veio para vocês, chamada Caterina. Uma bênção de Deus sobre nossas vidas. Deus sabia que tinha que dar ela para nós mesmos. E aí, curtiu estar com a gente aqui no episódio? Muito, estou honrada, realmente, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, de poder compartilhar da nossa vivência, né? E realmente, vou repetir, histórias reais contadas por pessoas reais fazem a diferença, porque são vidas, experiências, e cada um que passa aqui realmente andou, você pode ter certeza, deixa algo de aprendizado pra gente, isso você não tem a dúvida. E eu peço que Deus continue te iluminando, te dando sabedoria, equilíbrio, discernimento no teu agir, Amém. pensar e falar, para que você possa cada dia mais ser o servo do Deus Altíssimo por onde você andar, e que você Amém. possa plantar a cada ensinamento que você faz para as pessoas, que realmente sem Deus não tem como nós sobrevivermos. É verdade. E eu agradeço realmente e que Deus continue te abençoando cada dia mais e trazendo as pessoas aqui. E que a unção do Senhor possa estar sobre a sua vida. Amém. Muito obrigado. Galera, se você ficou até o final aqui desse episódio, então você deixa o seu like e comenta se você gostou aí do episódio. Quero agradecer ao pessoal da Iforte, Celério Telecomunicações e a Águas Rosário do Sul. Um beijo para a Ana, querida, também mandou para nós aí um caldo aí, delícias da Ana. Gente, agradecer a todo mundo aqui que está no backstage. Eu nunca falei o nome deles aqui, mas vou falar hoje. O Gustavo Paré, a Maju Soares e o Ronald Becker. Essa galerinha que fica aí atrás dos bastidores nos ajuda a construir esse podcast aqui. Muito obrigado e o que a nossa convidada merece aí, galera?